Olá, boa tarde a todos, queridos alunos, queridos pais que nos auxiliam tanto nesse tempo remoto, nesse tempo que ainda permanecemos no isolamento social, já caminhando para os 2 meses, mas como eu sempre digo, vamos continuar as nossas esperanças, as nossas orações, a nossa fé, porque com certeza o que Deus prepara para nós é muito maior do que essa aflição que a gente vive nesse tempo de ouvir, de ver noticiários que não agradam, de ver o sofrimento alheio. Então hoje é terça-feira, dia 12 de maio, 12º dia do mês de maio. E a nossa aula hoje é de matemática. Nós vamos estudar os números ordinais, adição e subtração, que estão contidos nas páginas 43 a 51 do livro de matemática e mais no caderno de atividades de matemática das páginas 14 e 15. Para que nós vamos estudar os números ordinais? Eu falei 12º dia do mês de maio. Eu estou falando em um número ordinal, 12º. Então, já temos um exemplo de quando a gente usa o número ordinal, o número ordinário, perdão. Então, identificar as formas que utilizamos os números ordinais. Temos aqui alguns exemplos. Eu já falei que hoje é o 12º dia do mês, então eu já falei números ordinais, 12º. Outra forma que a gente percebe, que a gente identifica os números ordinais. Lista de participantes de uma corrida, campeonato de futebol. Quantas vezes a gente chega no campeonato baiano, por exemplo? Estão Bahia e Vitória, né? Os times que os nossos alunos torcem. Todos nós, né? 2 principais times do estado da Bahia são Bahia e Vitória. Então a gente diz assim, o Bahia está na 12ª posição do campeonato. O Vitória está na 1ª posição do campeonato. Então nós estamos classificando nossos times com números ordinais, dizendo quais são as posições que eles estão no campeonato. Isso mostra as chances que cada um tem de ser campeão ou não. Então, a classificação do número ordinal mostra a posição que ele se encontra. Em corrida automobilística, a gente também vê muito isso, né? Quando a gente está assistindo pela televisão, eles dizendo, está em primeiro lugar, está em segundo lugar, está na 3ª volta, está na 4ª volta. Então, eles estão ali, né, codificando o número ordinal daquela corrida e outras situações que a gente pode ver, mas a nível de segundo ano nós estamos introduzindo dessa forma mais branda para que vocês compreendam, que vocês entendam e seguindo as séries adiante nós vamos nos aprofundando mais para ter uma explicação mais profunda, né, do que é o número ordinal. Mas, a princípio, nós estamos com esses exemplos práticos que dei dos times de futebol, de corrida automobilística, de participantes de corrida e do número do mês a como me referi. Posso também usar isso na sala de aula. Na primeira fila está o primeiro aluno. Na 3ª fila está o 13º aluno. Uma hipótese. Nós também podemos utilizar dessa forma. Ok? Adição e subtração é um cotidiano da nossa vida. Na nossa vida, no dia a dia, nós somamos, subtraímos, multiplicamos, dividimos o tempo todo. Então, para adição, o que é adição? Somar. Adição, somar. Resolver, elaborar problemas envolvendo subtração e adição com o significado de juntar, acrescentar, separar e retirar. Quando eu estou falando de adição, eu estou falando de soma, de juntar. Vou juntar meus alunos para uma brincadeira. Então, eu estou adicionando, eu estou juntando meus alunos para uma brincadeira. Eu vou acrescentar aos meus alunos brinquedos. Então, eu vou juntar e acrescentar meus alunos e brinquedos para uma excelente aula de recreação. Toda vez que eu pensar em adição, eu vou pensar nisso. Juntar, somar, acrescentar. Sempre mais. E lembrar e reconhecer o sinal, o símbolo da adição, que é uma cruzinha.
Toda vez que a gente vê ali do lado da atividade uma continha com uma cruzinha, nós vamos identificar que ali é uma continha de mais, ok? Já na subtração, eu vou lembrar que eu vou retirar e vou separar. Eu tenho uma sala de 12 alunos, então eu vou retirar as meninas e vou separar os meninos. Então, eu tenho uma sala de 12 alunos, eu separei, eu retirei as meninas da sala para brincarem de boneca na área principal. Separei os meninos da sala para jogar futebol na quadra poliesportiva da Escola Dom Pedro. Então, separar, retirar, é sempre sinônimo de subtrair, de menos, de tirar. Toda vez que a continha estiver lá com aquele tracinho ao lado, é um sinal de menos. Eu tenho 12 alunos, mas um aluno foi embora, desistiu de estudar. Eu tenho menos um, eu tirei, eu separei, eu retirei um aluno. Certo? Então, na nossa vida, a gente está sempre fazendo isso. Todos os dias que a gente vai fazer uma compra, a gente separa o que precisa em casa, o que não precisa, o que o dinheiro dá para comprar, o que o dinheiro não dá. Então, todos os dias na nossa vida, a gente junta e a gente separa. E, sobretudo, separar aquilo que não é bom para a nossa vida. Importante que todos os dias a nossa subtração seja de tirar aquilo que não faz bem nem a nossa vida e nem a vida do próximo. Porque a gente só deve juntar as coisas que fazem bem e que agradam ao coração de Deus. E assim termina a nossa aula. Só lembrando que as atividades de fixação estão no livro de matemática, páginas 43 a 51, no caderno de atividades de matemática de 14 a 15, que ontem eu fui na escola, peguei os cadernos que estavam faltando e aqui nós vamos intensificar as nossas atividades nos cadernos de matemática e no caderno de português da coleção do Pitanguá, ok? Vamos para a mensagem final. Necessitamos um do outro para sermos nós mesmos. Então é importante que a gente sempre compreenda que para fazer o dever a gente está em casa, sem a prova, para ajudar. Então, a gente precisa do papai, da mamãe, da titia, da vovó, da madrinha, da irmã mais velha. E essa é uma situação corriqueira que está acontecendo agora. Mas na vida, sempre como um todo, nós vamos sempre precisar do outro para sermos nós mesmos. Um grande beijo da Pró Valéria, que está sempre aqui à disposição de vocês.